Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico. Também lá onde te encontras, missionário Miguel Bermúdez Marim, em Monterrey, Nuevo León, México. E todos os irmãos lá, que Deus os abençoe grandemente. E te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermúdez Marim. Também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e também os que estão aqui, que Deus os abençoe grandemente. Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do reverendo Almerindo Josebe da Cruz, de Minas Gerais, Brasil, que partiu com o Senhor. Nossa irmã Berta Biondi, mãe de William Sinfonte e Daniel Sinfonte. Ela partiu, mas William Sinfonte está conosco. Nossa irmã Berta é da Venezuela, estava na Venezuela, estava vivendo na Venezuela. Que Deus console os corações dos familiares, consciente de que breve os veremos na ressurreição, onde, conforme as profecias e promessas de Deus, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, aí o apóstolo Paulo nos fala desta promessa que acontecerá neste tempo. Para esta ocasião, temos como tema a identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado sábado 2 de abril de 2011 em Bogotá, Colômbia, pelo Dr. William Soto Santiago, que nos leu a escritura aí do Evangelho segundo São João, no capítulo 13, no versículo 31 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: Entonces, quando hubo salido, dijo Jesús: E quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um momento estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Podem assentar, por favor. Nos diz em el mensaje, preparando-nos para entrar à terra prometida. Na mensagem nos preparando para entrar à terra prometida, ele nos disse, pregado 20 de novembro de 2015, em Cali, Colômbia. Nos diz o Dr. William Soto Santiago. O Dr. William Soto Santiago nos disse, preparando-nos para entrar à terra prometida. E agora, nos preparando para entrar à terra prometida, como Israel,
teve que se preparar no tempo de Josué para entrar à terra prometida. E nos marca um tempo onde algo importante vai acontecer. Vemos que os 40 anos de Israel pelo deserto são tipo e figura das 7 eras ou etapa da igreja entre os gentios, ou da igreja gentia. A igreja a qual Deus lhe enviou 7 mensageiros entre os gentios, desde São Paulo até o reverendo William Branham. O que nos mostra que para entrar à terra prometida, da qual o reverendo William Branham disse que breve reticência, ele viu que breve ia entrar à terra prometida, onde estão todas as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Disse que ele teve um sonho, uma visão, e que ele se encontrava no mapa. Ele viu o território da Palestina ou de Israel. E já tinha caminhado 3/4 partes, ou 2/3 partes para o Jordão. Ou seja, que ainda não tinha atravessado o Jordão. Ou seja, que não tinha atravessado o Jordão. E ele olhou ao outro lado do Jordão e disse, e aí ele ia ler, vamos buscar aqui no livro de Citas e ler somente uma partezinha ali. Livro de Citas, na página 60 do livro de Citas. Parágrafo no parágrafo 527. Ele leu só uma porçãozinha aí, uma frase. Vamos ler uma parte deste parágrafo. Disse, eram como as 3 da manhã. Me suponho, eu tinha levantado e olhei na minha frente e eu vinha para baixo ao Jordão. Parecia que eu estava parado no mapa da Palestina e eu vinha para baixo ao Jordão. E parecia que eu podia ouvir o cântico que diz, eu vou para baixo ao Jordão. Alguém estava cantando. E quando eu me aproximava ao rio, eu olhei para trás e vi por qual via eu tinha vindo. E já tinha caminhado 2/3 partes na via para o Jordão. Eu olhei ao outro lado do Jordão e disse, oh, louvado seja Deus. Essa é a frase que ele lê aqui na mensagem. Oh, louvado seja Deus. Do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Todas as promessas estão colocadas na terra prometida. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e também desenhou uma pedra angular. E aí em cima ele escreveu, Jordão é igual morte. E também escreve Palestina é igual todas as promessas. E escreveu, Palestina é igual todas as promessas. Estrada estreita. E em uma partezinha diz aqui, eu vou para baixo ao Jordão, onde fala assim, do lado esquerdo aí tinha desenhado também uma estrela de Davi. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, depois de ler essa frase, oh, louvado seja Deus, do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Todas as promessas estão colocadas na terra prometida. E o irmão William disse, ou seja, que tem uma grande bênção que foi representada na entrada de Israel, atravessando o Jordão e entrando à terra prometida. Antes de entrar à terra prometida, antes de chegar ao Jordão, ele viu uma serpente que estava amedrontando as pessoas,
Isso mostra que o anticristo, que o dragão vermelho, vai levantar uma grande perseguição contra os crentes em Cristo. A apertura mencionada que virá, mencionada pelo reverendo William Branham. Disto mesmo nos fala nessa mesma cita 57, essa visão que ele viu dessa serpiente que estava amedrentando. Onde ele fala na visão que ele teve da serpente que estava amedrontando as pessoas. E aqui ele nos fala que isso mostra, representa essa perseguição, esse aperto. Continua dizendo, mas nesse tempo Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude. No livro das eras, o editado, na página 427 diz, no vermelho aqui é a 431. Para a 432. Aqui 427 do livro azul, que é o das eras sem editar, diz assim: agora recorde, foi a Roma pagã imperial a que caiu a fio da espada, mas foi curada da sua ferida de morte quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma e incorporou o paganismo ao cristianismo. Do lado direito escreveu a cabeça ferida de morte. E nisto chegou a ser o Santo Império Romano, o qual devia permanecer até que Jesus viesse para destruí-lo. Mas Roma não está lutando só, as suas filhas estão do seu lado. E ela terá a autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Isso pode parecer muita imaginação para muitos, mas em realidade está à plena vista para todos. Porque a igreja agora mesmo está controlando a política. E no tempo oportuno manifestará exatamente o quão enorme é aquele controle. Esse movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, mesmo que as pessoas não tenham imaginado assim. Isso é certo, porque no Apocalipse 17, do 3 ao 6, a palavra diz que a prostituta, mistério Babilônia, está assentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Do lado direito aqui escreveu o quarto império. Em cima de quarto império, para cima, ele escreveu: Roma será a cabeça do movimento ecumênico. Do lado direito, no livro vermelho. Roma será a cabeça do movimento ecumênico. Roma será a cabeça do movimento ecumênico. No azul, na margem acima, ele escreveu: a besta é igual ao Império Romano. A prostituta é igual à Igreja Católica Romana. Essa igreja romana está fazendo. Com o sistema mundial da igreja sob seu domínio, Roma assumirá o controle e essa imagem, o sistema de igrejas, será obediente a Roma. Porque Roma controla o ouro do mundo. Então todas as pessoas terão que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou estar à misericórdia ou à mercê dos elementos. Do lado direito ele escreveu a marca da besta.
porque não poderão nem comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. Na margem de cima, no livro vermelho, ele escreveu a marca da besta na testa e na mão. Agora vamos ver o que isso significa. Diz, a marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do Sistema Mundial de Igrejas, que é o trinitarismo e etc. E a marca na mão significa cumprir com a vontade das igrejas. Com esse grande poder, o sistema das igrejas perseguirão a noiva verdadeira. Essa imagem tentará proibir a noiva pregar e ensinar. Agora veja, nem pregação e nem ensinamento. Vão tentar boicotar isso, impedir. Ele diz, essa imagem tentará proibir a noiva pregar e ensinar. Os seus ministros serão proibidos de dar a consolação e verdade aos que a necessitem. Ou seja, também vai ser proibido até orar pelos enfermos. Mas antes que o anticristo se apodere completamente de pessoas deste sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá a sua noiva para a grande ceia do Cordeiro. Aqui também nos fala na mensagem, eis aqui um homem que pode acender a luz. Nos diz na página 57. O reverendo William Branham disse, não os preocupeis, não se preocupem, pode estar escuro. Eu não sei como eles nos forçarão. Vocês veem saindo proclamações e todas essas igrejinhas estão e vão ter que entrar. Você tem que entrar. Ou eles farão, ou eles te fecharão. Em cima ele escreveu o aperto. Eles o farão. Agora queremos tocar isso realmente sólido na noite, quando eu chegar a esse tempo. Agora, vamos encerrar. Agora, vão fechar. Você terá que ser um deles ou não. Ou você estará dentro disto ou não poderá fazer nada, não poderá nem sequer comprar ou vender. Isso é correto. E você não se atreva a orar pelos enfermos. Aqui ele detalhou mais. Você não se atreva a orar pelos enfermos. Você será, se você for surpreendido ministrando a qualquer enfermo ou a qualquer pessoa com qualquer coisa espiritual ali, você estará submetido ou sujeito a uma lei federal para ser executado. Então, vejam como tudo vai aumentando, ou seja, essa perseguição vai aumentando até isso se tornar uma lei federal. Isso é exatamente correto, vocês sabem. Isso está nos seus papéis, sim, senhor. Você não poderá fazer, você terá que permanecer. Você terá que pertencer ao culto. Irmão, me permita te dizer algo. Você é melhor, receba Cristo no seu coração agora mesmo, porque virá um tempo em que você irá realmente necessitá-lo. Isso é o Espírito Santo na alma, no coração, que é a única forma que a pessoa poderá escapar disto. Agora, recorde, quando esse selo for colocado, ela vem para ficar. Assim que não faça, não creia nessa coisa. Entre em Cristo agora, a palavra. Sim, Senhor, vindica a palavra e mostra que ela é a luz da hora. Assim que reconhecemos que Ele é a luz, porque Ele é a luz se manifestando a si mesma em carne. E como sabemos? Ele foi a palavra de Deus encarnada, vê? A palavra de Deus estava mostrando-se a si mesma e vindicando-se a si mesma.
que él hará. Quando o Messias vier, o que ele fará? A mulher no poço disse: Él hará estas cosas. quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Tu deves ser um profeta, que é a palavra, Prediciéndonos estas cosas. nos predizendo essas coisas. E ele disse: eu sou ele. Vê? Suficiente. Isso foi suficiente. A luz brilhou sobre a palavra prometida. Hay una luz. Y ahí dibuja una piedra angular. Tem uma luz. E ele desenhou uma pedra angular e as eras. E aí para cima ele escreveu: Manifestándose. a luz manifestando em carne. En la página Aqui no livro de Citas, 15 na página 15, nos muestra también algo allí. ali também nos mostra algo. Párrafo 105 No parágrafo 105, dice: nosotros tenemos libertad diz: nós temos liberdade de palavras, de expressão. expresión, Aí ele escreveu: liberdade de expressão. Certamente pero la temos. primera cosa que usted sabrá, Mas a primeira coisa que você saberá, eles tentarão parar ellos tudo tratarán isso. de cesar Eles orar tentarão por los enfermos, parar de orar orando pelos por los enfermos enfermos, y poner una prohibición en ello. e colocar uma proibição nisto. Solo recuerde que cuando la persecución se levante, Somente recorde que quando se levantar a perseguição, solo recuerde que cuando la persecución se somente levante, recorde la que iglesia quando a llega a su perseguição altura, se levantar, a igreja então chegará à sua entonces, llega a la altura. parte Ou seja, a igreja chegará à parte mais alta, que é a era da pedra angular. Sempre é o melhor, sim, Senhor. está trabajando todo junto. E Deus está trabalhando tudo junto. Escribe la apertura Em cima ele y la escreveu bendición. o aperto e a La bênção. apertura y la bendición. O aperto e a Ahora sigue bênção. diciendo aquí el doctor William Soto: Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo: cuando vean esa señal, portanto, quando vejam esse sinal, não tenham medo. es como la niñita y el niñito É como a menininha e o menininho que foram levados pelos seus pais a um lugar onde entraram como turistas en una cueva, em uma cuando llegaron caverna. al lugar donde iban E a quando dar chegaram ao la lugar demostración, onde iam fazer a demonstração naquela caverna, então apagaram a y la luz. niñita comenzó a gritar E a de miedo, menininha, com medo, começou a gritar, mas o seu irmãozinho que el que bajó el conmutador tinha por visto seis, que o que tinha desligado o interruptor estava ali. hermanita, E ele disse: irmãzinha, não fique com he aquí el medo. hombre que puede encender la Eis luz. aqui o homem que Eso pode es lo que acender a vemos allí, luz. esa pequeña narración, Isso nós vimos ali, en essa este mensaje curta narração, nesta mensagem, um homem que pode acender a luz, 55. na página 55. Mire, nos dice: un individuo estuvo diciendo aquí Veja, hace cerca de un par de años, há vários anos o indivíduo esteve falando aqui, ele estava no Novo México. Do lado direito ele escreveu México. tuve una reunión allí cerca Eu de tive las uma reunião ali cavernas a respeito das cavernas Carlsbad. Vocês já escutaram dela? tomaron un hombre E eles pegaram um homem e sua esposa e um grupo de crianças e foram neste elevador e desceram todo o caminho até no fundo da caverna. E quando chegaram lá, apagaron todas las luces, eles apagaram todas as luzes. E quando apagaram todas as luzes, estava tão escuro medianoche. como a meia-noite. Escribe: E aí em cima escreveu México. yo les hice hacer eso aquí E eu quis fazer isso aqui, nesses jardins aqui, e uma ocasião lá no Colorado, eu e a esposa lá atrás estaba allí adentro y ellos encendieron las estávamos ali dentro e eles acenderam as luzes. luces. Hombre, usted ponía su mano así, usted no Homem, podía ver você nada. colocava sua mão assim, você não conseguia ver nada. Esa cueva, Ou seja, nessa caverna a gente fazia assim e não via a própria mão de tão escuro que ficava. allí, E ali tinha uma menininha, flecha hacia afuera, hacia la- e aí colocou uma seta para fora, escribe, para o lado esquerdo, e escreveu a y noiva. había una niñita allí, E tinha uma menininha ali, comenzó a gritar, e começou a gritar, gritando. Ela estava aterrorizada, estava tão escuro. A pobrezinha se agarrava em toda parte e gritava, chamando pelos seus pais, e mamãe, papai, mamãe. Ela simplesmente não suportava, estava tão escuro.
ela nunca tinha visto tal escuridão. Eso es más o menos la forma en que es hoy. Isso é mais ou menos a forma que é hoje. Isso é certo. Está tan oscuro que usted no sabe Está dónde ir. tão escuro que você não sabe aonde ir. Você vai aos metodistas, vai aos batistas, vai aos presbiterianos, tudo é a mesma coisa, viram? Desse viejo y podrido Comendo desse velho e podre maná, cheio de bichos. Vejam, a mesma coisa, algum credo. únase a aquello. Venha e una-se a isso, una-se àquilo. Credos velho e tudo. Você não vê a Cristo neles. Gente santurrona y cosas. Oh, você vê pessoas teimosas e coisas assim. Muitas são pessoas boas e estão lá agora nessas denominações. Yo estoy diciendo del sistema. E eu estou falando do sistema e não das pessoas lá. Eso es lo que ellos están comiendo. Mas vocês vejam, isso é o que eles estão comendo. Hay alimento fresco. Diga a eles, aqui tem alimento fresco. E aí desenhou uma pedra angular e as eras. Allí, ella estaba gritando. E aquela menininha lá, ela estava gritando até não poder mais. Ela estava ficando quase histérica. Más o menos como está la pequeña novia. Mais ou menos como está a pequena noiva. De la séptima edad Aí ele escreveu, quando a luz da sétima era se apagou, Laodiceia, quarto Elias. Pero sabe usted que su hermanito gritó y Mas dijo, você sabia que o seu irmãozinho gritou e disse, irmãzinha, não fica com medo, parado cerca porque del ele ingeniero, estava parado perto do engenheiro. dijo, aquí hay un hombre E aí ele escreveu, engenheiro, e disse, aqui está um homem que pode acender as luzes. Não temas, não tenha medo, irmãzinha, aqui está um homem que pode acender as puede luzes. hacer vivir esta palabra. Ele pode fazer essa palavra viver. Viene, no sabemos Não sabemos como vem cuándo viene. e quando vem. Nada sé acerca de Eu él, não sei nada a respeito disto, pero él está aquí. mas ele está aqui. Y él es el que puede encender las luces. E ele é o que pode ¿Cómo acender as vamos a salir luzes. de ello? Como vamos sair disto? Eu não sei, Pero él está aquí. mas ele está aqui. Y él es el que puede encender las luces. E ele Sí, é o Señor. que pode acender a luz. Sim, Senhor, ele é o único. Él es la luz. Ele é a Él luz. sencillamente se da a conocer. Ele simplesmente se revela. Assim é como ele acende a luz. Então vocês viram Santo enciende la luz, es como dándose o Espírito Santo acende a luz. É se revelando. exactamente correcto. Exatamente correto. Necessita a Cristo En sus luces. para Y entonces toda se tiniebla esclarecer em sua luz. Toda treva foge sacando fuera e ele para, ele está tirando sua pequena noiva para fora. de los gentiles. Dos gentios eu tomarei um povo para o meu nome. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Agora nosso irmão William está dizendo aqui, Y cuando llegue ese momento difícil, para o que quando chegar esse momento difícil da escuridão, onde a igreja noiva de Cristo passará por um aperto difícil, haverá um homem, o Espírito Santo, o anjo do pacto, que acenderá a luz. Será esse. E recordem que o Espírito Santo é o que sempre poderá acender a luz da palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Luz é o Salmo 105. E recordem que o irmão Branham nos disse que onde quer que estivesse a palavra, estaria o que? Estaria velada. Página 119 do livro de Citas, parágrafo 1054, diz: vamos buscar essa porção para tê-la aqui também. Página 119, parágrafo 1054. Diz assim: quando vier essa perseguição, não te assuste. Tem uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. No livro de Citas, nesta porção, ele escreveu, em o aperto ele escreveu, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua, e do lado esquerdo desenha uma pedra angular e reflexo de luz na pedra angular, raios de luz na pedra angular. E nesta mensagem Festa das Trombetas, vejam que na página 32 o reverendo William Branham nos disse:
Pessoas hoje são algo como Pedro e os que estavam sobre o monte da transfiguração. Eles ficaram entusiasmados quando viram o que o sobrenatural fez. E um disse: vamos construir uma igreja dos profetas, para os profetas e uma para Moisés. E isso é como as pessoas, os pentecostais, disseram. Aí em cima desenhou uma pedrinha angular e escreveu: o monte da transfiguração. Eles disseram: vamos construir uma Assembleia de Deus e uma Igreja de Deus e uma unidade e uma duo, e assim etc. Mas enquanto estava falando, o Senhor gritou: esse é meu filho amado, o qual é a palavra. A ele ouvi, ele é a palavra. Aí ele escreveu a primeira e segunda vinda do Senhor. A hora que vivemos, os eclesiásticos, os espíritos agora se unindo e os levando todos a essa grande matança para apagar, já seja por escrito aqui a essa nação agora. Aí ele escreveu boicote, o Apocalipse 13. E essas igrejas têm que ser fechadas, a não ser que vocês estejam com a organização. É uma união, é um boicote, exatamente como a marca da besta. Agora vocês vejam o que é a besta. E agora vocês vejam o que é a besta. O que é a besta, não é verdade? É um poder. Um poder eclesiástico. Jesus disse que estaria tão perto como uma coisa verdadeira que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui. E aí em cima ele escreveu a Moisés e Elias. Agora essa luz que lemos no parágrafo ali, que fala assim, que quando vier essa perseguição, disse que há uma luz. Agora, essa luz foi vista pelo reverendo William Branham no cumprimento da visão da capa. Ele viu ela falando a alguém mais acima de onde ele estava. Então, consequentemente, essa liberação e a bênção que a igreja noiva receberá é o produto da presença do Espírito Santo no meio da sua igreja. Ele prometeu ter algo aqui. Aí ele escreveu a Moisés e Elias para nós nesse dia, para que não fôssemos enganados. E isso é a palavra. E Cristo para torná-la manifestada a nós. Eles são sobrenaturais, diabos invisíveis aos olhos. Mas vocês conseguem ver o que estão fazendo. Ou seja, que isso que eles estão fazendo são esses diabos sobrenaturais usando a essas pessoas. Ele disse que vocês podem ver o que estão fazendo. Ou seja, que vocês também podem ver o que está atrás deste véu de carne. Assim como Deus vê a cada um de nós, e Ele vê em nós do seu Espírito. Ele nos vê como Ele. Então, assim também, nos deu o poder. Ele nos deu esse poder para ver esses espíritos malignos que estão por trás dessas pessoas e poder identificá-los. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, nesta mesma página 33 e a 34. Depois vocês poderão continuar lendo o que segue dizendo aí. O Dr. William Souto disse aqui, ou seja, que quando vejamos essa perseguição, então recordem que é o tempo de transformação e rápido da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, no meio da sua igreja, acenderá a luz. Ele abrirá o mistério dos 7 trovões que contém a revelação divina do 7º selo e nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E não haverá problema, aí é onde os problemas terminarão. E na página 18 do livro de Citas, no parágrafo 141, nesta porção nos diz assim,
Y después de un tiempo, Depois de um ellos tempo, se fueron juntos y eles vieron foram juntos cómo e el dragón ele falou como dragão y ejecutó todo el poder e que executou Roma hizo todo o antes de poder él. que Roma fez antes Eso dele. está viniendo a Isso nuestra está nación. vindo à nossa nação. Usted anótelo. Você anote. Usted observe a la Confederación de Você Iglesias observa a Confederação de Igrejas e a Igreja Católica se unirem e observa o que tomará lugar. Ahora vean cómo Agora todo vejam esto que está sucediendo, como tudo isso que está acontecendo, vejam, de esta guerra allá desta guerra lá en el Medio Oriente no Oriente Médio y lo que sucedió anoche e o que aconteceu à noite, también, de lo cual pues eso trae consecuencias. que isso também traz consequências, mas vejam, Jesús había dicho Jesus tinha falado en San Juan capítulo 5, em São João, no capítulo 5, vamos a ver si es San Juan, vamos ver se é São João, dice, onde otro nos vendrá en diz su propio nombre, que outro virá em seu próprio nome. San Juan capítulo 5, sí, verso 43. São João, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eu vim em Si nome de otro meu Pai, viniere en su e propio não me nombre, recebeis. a ese Se outro vier recibiréis. em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ahora como todo se está acomodando, Agora veja como tudo está se acomodando todo va a desembocar e tudo en esa confederación está de se iglesias. alinhando e vai se desembocar nesta confederação de igrejas com a imagem da besta e a Ahora besta. miren, Agora vejam, página 18, página 18 do livro de Citas, 141 que estamos parágrafo leyendo. 141 que estamos lendo. Usted observe a la confederación de iglesias Você y a la observa iglesia a católica Confederação da unirse Igreja e a Igreja juntos Católica y observe se lo que unirem tomará lugar. e observa o La que tomará gente que lugar. sigue el pilar de fuego As pessoas que seguem o pilar de ciertamente fogo tendrán un tiempo áspero. certamente terão um tempo áspero, um tempo difícil. Al pilar de fuego. As pessoas que seguem o pilar de fogo. Fue visto el pilar de fuego E onde o pilar de fogo foi en una visto? carpa catedral. Em uma O sea, grande en carpa ese- catedral. bajo ese ministerio, Ou seja, nesse e sob esse ministério, es el ministerio prometido que é o que ministério Dios estaría prometido, llevando a cabo que en medio de Deus su iglesia. estaria realizando no meio da sua El igreja, hermano Branham dijo que eso es e la que o tercera irmão etapa. Branham disse que isso é a terceira etapa. Ahora ese pueblo que seguiría Agora, esse al povo pilar de fuego, que seguiria o dice, pilar de fogo ciertamente diz: tendrán un tiempo áspero certamente terão um tempo áspero, um tempo difícil, para la traslación. mas estão preparados para a transladação nesse tempo. Isso é certo, somente preparados, prontos para ir. La apertura Em cima escreveu: y el rapto. o aperto e o rapto. Y encima del párrafo escribe ahí, Em cima do parágrafo aí escreveu, 141, ahí no encima del parágrafo párrafo, 141, em cima do parágrafo ele escreveu: USA Apocalipse 13. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui: o maior problema que a igreja verá, aí sim que os problemas para os crentes em Cristo terminarão, porque será o tempo para a nossa transformação e rapto ou arrebatamento, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Este mensaje que estamos leyendo de un hombre que puede encender la luz también, Nesta mensagem que estamos lendo, um homem que pode acender a luz, nela também nos diz, aquí en un lugar, em um lugar aqui, en la página 6, na página 6, dice, diz assim: vea en el sexto sello, todas veja, las no siete sexto trompetas selo, suenan allí mismo, tocam en ese sexto todas as 7 trombetas ali mesmo, nesse sexto selo, sello, que exatamente el séptimo sello antes que o abre sétimo la venida de selo Cristo. abre a vinda de Cristo. Y escribe ahí, el séptimo sello abre Aí escreveu: la venida de Cristo. o sétimo selo abre a vinda de Cristo. Al frente también escribe lo mismo. Na el frente séptimo escreveu o sello mesmo abre também: o sétimo la selo venida de abre Cristo. a vinda de Cristo.
Na mensagem, temos visto sua estrela no Oriente. Neste aqui, que é em inglês, seria na página 17. Em espanhol, na versão em espanhol, é a página 16. Vejam, diz assim: quando Cristo Jesus foi formado em Maria, então foi quando começou a perseguição. Isso é certo. Isso é certo. Então foi quando a perseguição começou. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E é a mesma coisa em você. Gálatas 4,19 diz que quando Cristo, a esperança de glória, for formado em você, Cristo está sendo formado em você. Aí escreveu Cristo formado em você. Quando você está morrendo e Cristo está vindo à vida, observa a perseguição que se estabelece. Observa os problemas que origina por toda parte. Observa o diabo ir explodindo exatamente quando Cristo está sendo formado em você. Do lado direito ele escreveu perseguição. Agora, o que é que estaria acontecendo no meio da igreja? Quando essa escritura está sendo manifestada e cada vez mais forte, é porque Cristo está sendo formado em você. É em torno desta palavra, o mesmo que aconteceu com Abraão e Sara, que em torno da palavra, ao redor da palavra, eles foram rejuvenescidos. E quando Cristo foi formado em Maria, imediatamente veio uma ordem do rei dizendo: todo o povo, tão pronto quando Cristo já estava sendo formado um menino completo e preparada para dar a luz, imediatamente começou a grande perseguição. Ali ele escreveu Maria e escreveu perseguição. Agora, o menino veio sendo formado por longo tempo no ventre, na matriz. Mas nesses últimos dias é quando a plenitude da divindade, é quando essa plenitude deve ser manifestada entre o seu povo. Escutem isso. E ele disse assim, ele prometeu em sua palavra, e quando essa plenitude for manifestada, onde? Em você e em mim. Você viu? Então coisas sobrenaturais começam a acontecer da forma que ele prometeu. Esse é o motivo pelo qual a nossa grande vida social e demais coisas não conseguem entender isso. Para eles é tonteria. Agora observa. Estão criando o concílio da igreja, vê? No momento preciso, quando a igreja começa a se pôr sobre seus pés, começa a ficar de pé, quando o sobrenatural começa a operar. É a hora quando todos eles fizeram um grupo só e agora vão tentar deter esse sobrenatural. Exatamente igual como foi naquele momento. É no exato momento que a igreja começa a ficar de pé, sobre seus pés, quando o sobrenatural começa a operar, é a hora quando todos eles formaram um grupo e vão tentar deter esse sobrenatural, exatamente igual como foi naquele momento. Agora, vejam, nessa mensagem intitulada O Tempo de Amadurecer a Luz da Palavra, nos diz assim, o reverendo Dr. William Soto disse assim, foi pregado 13 de maio de 2011 no Chile. Diz, assim que os que estarão interessados na terceira etapa, pois vão estar trabalhando naquilo onde a terceira etapa será manifestada. Não importam as críticas que façam destas pessoas, o importante é que Deus diz. O importante é o que Deus diz. O importante é o que Deus tem em seu programa. Vejam, nesta mensagem, nos colocando ao lado de Jesus, na página 31,
desta mensagem. Este é o parágrafo parágrafo 129. No parágrafo 129, porque aqui ele vinha falando, mas vamos ler desde aí, diz. Agora, eu quero tirar do tema, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes do seu dia sempre tentaram humilhá-lo diante do povo. Essa foi a forma que o diabo tem tido para trabalhar. Todos os fariseus e os mestres de seu dia constantemente tratavam de diminuir a Jesus. Todo o despojo, tudo que ele pudesse tirar dele, eles tiravam. E eles observavam a ele sempre para tentar encontrar alguma falha. E eles nunca falavam de suas coisas boas. Agora tem um lugar onde fala que eles não lhe condenavam por las buenas obras, sino que eles diziam que não condenavam a Jesus pelas boas obras, mas pela blasfêmia. Vejam no Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículo 31 diz: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Bem, veja, esse espírito do diabo sempre trata de irritar. Ele sempre está contra o verbo, a palavra. Ele não gosta. Diz, não é pelas boas obras, mas pela blasfêmia de que tu, sendo homem, te fazes deuses. Mas era Deus se fazendo homem. Eles nunca falavam de suas coisas boas, sempre estavam procurando alguma coisa para eles diminuí-lo e falar. Agora, vocês vejam aqui, eles disseram, se ele fosse um homem de Deus, ele não teria feito isso desta forma. Ou se ele fosse um homem de Deus, ele não teria feito daquela forma. Eles estavam tentando lançar sombras sobre ele para fazer com que as pessoas não crescem nele. Essas são as obras do diabo. E isso nunca parou. Essa é a forma e a maneira do diabo trabalhar. No tempo passado ele fez assim e nesse tempo também está fazendo. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: sabemos que virá um aperto contra a igreja do Senhor e nenhum de nós queremos provocá-la. Se alguém a provocar, então vai responder a Deus. Se por algo que uma pessoa fizer errado ou contra o programa que Deus tem para o nosso tempo, provoca ou faz com que venha um aperto, depois Deus vai lhe pedir contas. Agora, viram? Porque devemos, como fala aqui nessa mensagem, os 3 tipos de crente. Como nós nos identificamos? Vejam na página 33 diz: se identifique com algum personagem na Bíblia que tenha crido. Ou seja, você não vai se identificar com um incrédulo. Identifique com um que tenha crido e então você crerá a palavra quando for vindicada. Como tenho provado nesta noite, que sempre tem sido a palavra vindicada, que resultou ser o contrário da crença popular do dia. Aí ele escreveu o seu tipo na Escritura.
não vamos identificar com esse tipo de pessoa que provoca producir ou una que apertura faz antes de tiempo. produzir um aperto antes do Todos queremos tempo. trabajar para que se cumpla todo lo que Todos Dios ha queremos prometido. trabalhar para que se cumpra tudo o que Deus prometeu e para sermos transformados o mais rápido possível. Porque algumas coisas estão no meio ambiente por causa do aquecimento global, por causa desse agulheiro, o agulheiro na camada de ozônio também e os demais problemas. Por isso não queremos estar muito tempo aqui na Terra. Na mensagem, Deus é seu próprio intérprete. Ali na página 9, diz assim, isso é o reverendo William Branham. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse, examinai as Escrituras, para que vissem onde estavam. Eu creio que estamos na vinda do Filho de Deus. Aí ele escreveu HH, ou seja, Filho do Homem. Creio que estamos na era mínima e ele poderá aparecer a qualquer momento. Creio que as Escrituras identificam que estamos nas últimas horas deste mundo. Ele escreveu as últimas horas. Podemos ver que as coisas estão tomando forma. Eu posso ver todas as igrejas sendo guiadas ao concílio ecumênico, a marca da besta. Eu posso ver o Império Romano e o que está fazendo, assim como também todo o restante deles. Eu posso ver se unindo e fechando a luz do Evangelho. Todo mundo teria que pertencer a eles e caminhar à luz deles, ou não poderá caminhar totalmente. Ali ele escreveu, fechando a luz do Evangelho, concílio ecumênico. Nessa outra mensagem titulada Os Anjos de Deus, o Dr. William Soto disse, foi pregado 24 de agosto de 2005 em São Luís Potosí, México. Disse, portanto, os anjos de Deus estarão intervindo aí, como interviram para a destruição de Sodoma e Gomorra. Viram? São os anjos da direita de Deus. Os arcanjos Miguel e Gabriel são os anjos que estão frente a todo o programa divino em cada tempo. E, consequentemente, quando Elohim foi visto com os seus arcanjos Gabriel e Miguel na terra, algo grande ia acontecer, mas também uma grande bênção vinha para Abraão, a confirmação do filho prometido. Mas depois o juízo divino viria sobre Sodoma e Gomorra e deixariam de existir. E para o tempo final, Cristo disse que o Filho do Homem vem com os seus anjos e pagará a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 27, versículo 26 ao 28. E São Mateus capítulo 24, do versículo 30 ao 31, fala que o Filho do Homem vem na glória do seu Pai e diz que vem em uma nuvem. E diz que enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. São os anjos que recolherão o trigo no celeiro de Deus. Aí estarão os arcanjos Miguel e Gabriel. Os arcanjos Miguel e Gabriel presentes com os seus exércitos celestiais para respaldar todo o programa divino e para respaldar ao instrumento que Cristo terá em sua igreja nesse tempo final. Como respaldou a Davi frente a Golias. Golias lá representa a besta, o anticristo. E nesta mensagem, por que pequena Belém? Aqui na página 25, vejam, nos fala assim. Os moradores de Israel naqueles dias eram algo semelhante a isso hoje na Alemanha. Eles tinham cidades pequenas e eles vivem na cidade para se proteger e eles levam as suas ovelhas e o gado para fora, para o campo, e as pastoreiam e as levam para trás. No tempo do entardecer, as colocam nos currais. E Davi, desde lá, contemplando a cidade, começou a se lembrar das grandes façanhas que Deus tinha feito através dele, as grandes e poderosas conquistas que Deus tinha ganhado através dele.
Do lado esquerdo ele escreveu Deus através de Davi. Como naquele dia, enquanto ele estava com as suas ovelhas lá em cima da montanha, onde ele estava lá em pastos, vendo pradarias, pastos verdes, e então veio um urso e pegou uma ovelhinha, uma pequena ovelhinha, e a levou. Do lado direito ele escreveu urso. E ele foi atrás do urso e o matou. Aí ele escreveu novamente urso do lado esquerdo. Deus lhe deu a vitória. Porque ele foi ordenado pelo seu pai a cuidar dessas ovelhas. E esse era o seu trabalho, cuidar de suas ovelhas. Esse é o cuidado e a responsabilidade que o Espírito Santo, através desse instrumento, de Erenhera, é o responsável por essas ovelhas, para cuidá-las, e nesse tempo final também. Oh, pastor, esse é o seu trabalho. Elas comem comida de ovelha e não comida que não é de ovelha, mas comida de ovelha. E alguém entrou aí e fez com que uma delas se fosse. Alguém veio e pegou uma delas e se foi. Ele foi atrás dela. Veio um leão e levou uma, e ele foi atrás dele. Aí ele escreveu do lado direito leão. Ele não ficou satisfeito até que a conseguiu. Aquele que lhe deu aquela grande vitória, um dia quando ele viu a Israel sendo empurrado para trás, bem, Israel tinha fugindo a todos os credos e a todas as coisas. Eles todos iam à igreja, todos tinham sido circuncidados, todos foram ao sacerdote e conseguiram sua bênção antes de sair para a batalha. Mas quando o desafio veio do sobrenatural, cada um deles foram covardes, porque viam que algo estava se opondo. Quando vê alguma coisa que está se opondo, já rapidamente começam a fugir. E não tiveram a audácia, a coragem, o que nós hoje em dia chamamos a palavra, não tiveram a coragem. Tinha algo que lhe faltava. Embaixo escreveu, Golias representa o anticristo, a besta, e Davi é igual o Espírito Santo no seu anjo. O desafio é igual o aperto. Não podiam ir lá e enfrentar o gigante. Por quê? Por quê? Mas todos estavam abençoados pelo sacerdote. Eles tinham a santa bênção colocada sobre eles e tinham se ajoelhado e talvez foram ungidos com as águas santas, o que fosse. E ali estavam todos eles de pé. Mas quando a oposição era muito grande, eles não tiveram. O mestre Saul, o superintendente general, o bispo de pé lá, com a cabeça e o ombro sobre o seu exército, Golias fez um desafio e ele falou assim: se eu o matar, vocês não servirão, mas se ele me matar a mim, então serviremos a vocês. Mas a oposição era muito grande. Ele tinha dedos de 14 polegadas, que seria como 28 polegadas de tamanho de mão. Vê que mão que tinha. A agulha dele de costurar era como a lança que ele tinha. Pensa como a cabeça dele era grande. É como do tamanho de uma banheira. Então, o capacete dele era da grossura de 1 ou 2 polegadas, de bronze, sobre a sua cabeça. Veja, a armadura dele, um pedaço de armadura dele é como uma dessas janelas de persiana. Ele podia, por aí ele respirava e se movia. Assim era a forma que a armadura trabalhava, com uma grande capa de malha pendurada sobre ele, talvez 200 libras de bronze pendurada aí no seu peito, e uma lança como uma agulha em sua mão, talvez de 35 pés de comprimento. O que o inimigo poderá fazer quando ele crê que tem a vantagem sobre você? O que ele pensa que ele poderá fazer quando ele se vangloria dizendo, os dias do milagre passaram, vocês não podem falar uma coisa como essa. Mas lá veio um pequeno ruivo, um pequeno grisalho, mas ele escreveu ruivo, um garoto tão pequeno que não tinha nenhuma experiência teológica, mas sim tinha tido a experiência de que Deus ainda permanecia sendo Deus. Deus cumpre sua palavra. Aí do lado esquerdo ele escreveu, o 8º filho de Jessé. Agora veja, o nosso irmão William continua dizendo aqui.
falando desse instrumento. Vamos ler esse parágrafo anterior novamente. São os anjos que recolherão o trigo no celeiro de Deus. Aí estarão os arcanjos Miguel e Gabriel presentes com os seus exércitos celestiais para respaldar todo o programa divino e para respaldar o instrumento que Cristo terá em sua igreja nesse tempo final. Portanto, ele poderá dizer como Eliseu disse a seu servo: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Esse será um profeta maior do que o próprio Eliseu. E será um profeta dispensacional, ao qual os exércitos celestiais estarão respaldando-o com os seus arcanjos comandantes. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 82, diz assim: o reverendo William Branham disse: o diabo está dando muitos uivos. Por isso, a verdade manifestada, a promessa da palavra somente nela. Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, ele disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então vocês os expulsam pelo dedo de quem? Ele estava completamente só. E agora a sua igreja se levanta completamente só, porque não está unida a nenhuma coisa. No entanto, ele foi identificado por Deus sendo o corpo no qual Deus morou. Agora a igreja é identificada como seu corpo, ao fazer as mesmas coisas que ele fez lá no seu corpo. Temos a verdade manifestada, a sua palavra prometida para os últimos dias. E somente ela está de pé, firme ali. Ali ele escreveu a identificação da igreja, Elias e Moisés. Por isso que o diabo está uivando com as grandes organizações para preparar algo desta maneira que lhe permita terminar com ela, acabar com ela, ou seja, com a noiva. Mas nunca conseguirá fazer. Ela será levada acima em vez de ser presa. Agora ela é ressuscitada pelo poder da palavra vindicada e prometida a ela. Aí ele escreveu ressurreição pela palavra falada por Elias e Moisés. Porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ele escreveu em carne. Em quem? Em quem estão os ministérios de Moisés e Elias. Ele disse que voltaria por mim, e eu creio, sim, Senhor. Ele está a ponto de encontrar, ela está a ponto de encontrar sua cabeça, seu Redentor, seu marido, seu Rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar preparado para encontrá-lo. E esse lugar é a era da pedra angular. Ele tem um lugar aonde encontrá-la. É que ao noivo não lhe escapa nada. Ele tem o anel, a identificação, e tem o manto que ela usará, ou seja, as suas vestes, a sua veste. E ele tem o lugar preparado para encontrá-la no ar. Tudo está sendo preparado. Ele tem a ceia das bodas. Ele tem a ceia das bodas já servida. E os hóspedes escolhidos convidados, todos os anjos, os moços estão em volta atentamente. Agora veja, ele enumera. Aí ele falou o anel, ele escreveu a identificação. Tem o seu manto, ou seja, suas vestes, sua roupa. Aí ele escreveu 2 em vestes. E tem o lugar, aí ele escreveu 3. O lugar. Agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, os anjos de Deus. Portanto, não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Portanto, esse reino terreno será dado a Cristo e a sua igreja, e o diabo estará trancado no abismo, e todos os instrumentos do diabo também estarão trancados, fechados lá na 5ª dimensão, lugar onde pertence.
E a besta e o falso profeta, o anticristo, estará onde? Lá dentro da quinta dimensão, dentro do abismo. Estarão metidos lá nesse lago, naquele lago de fogo, onde será lançado o diabo depois do reino milenial. Mas para o reino milenial, o diabo estará trancado, fechado no abismo. Consequentemente, na terra haverá paz, e no reino de Davi, e o trono de Davi será restaurado. E, consequentemente, a monarquia estará restaurada e estará funcionando com a teocracia. E então haverá bênção e paz para o povo hebreu e para todas as nações que estarão vivendo nessa terra. Agora vejam. Este mensaje titulado Na mensagem titulada O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, porque vocês vejam que nesse tempo já estamos vendo isso que o Dr. William Soto nos disse aqui, na mensagem O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, pregado 8 de maio de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, diz. Por isso, o reverendo William Branham disse que na terceira etapa, quando a terceira etapa estiver manifestada, onde o poder de Deus que foi visto manifestado através dele, manifestado em parte, será manifestado em toda a sua plenitude. E disse que isso dará fé do rapto aos crentes em Cristo. Lhes dará fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como sinal do tempo que isso vai se cumprir, diz que virá um aperto sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro lhes virá um aperto. Portanto, quando vejam um aperto se movendo e que esteja dirigida contra essa visão da capa, recordem que está muito perto essa plena manifestação de Deus e está perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, que estará dirigido ao cumprimento da visão da capa, ao ministério e a tudo que corresponde ao que foi mostrado pelo reverendo William Branham naquela visão. Tudo o que estaria acontecendo nesta terceira etapa, quando vejam esse aperto dirigido direto a esse ministério e a capa, vigiem, porque está bem perto de Deus cumprir todas essas promessas que serão de bênçãos para cada um de nós. Portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar nesse tempo final. Não vamos estar do lado dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos. Nesta mensagem também, intitulado A Voz do Sinal, em cada tempo, pregado 7 de junho de 2015, em Cayey, Porto Rico, ou seja, aqui em Porto Rico diz assim. O Dr. William Soto disse: o mais importante era a voz de Deus falando a mensagem, a palavra de Deus para esse tempo, E teve o sinal na mão, o segundo sinal. Está falando do reverendo William Branham no tempo dele. Ele teve o sinal na mão, o segundo sinal. O sinal do discernimento de espíritos e um terceiro sinal, que é a palavra criadora sendo falada, que ele chamou a terceira etapa. E essa terceira etapa, ele disse que foi manifestada em parte, de uma forma parcial, mas que quando vier o aperto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, então o que temos visto manifestado em parte, essa terceira etapa da palavra criadora sendo falada, e materializando o que é falado, então será manifestada essa terceira etapa. E isso dará fé de rapto, fé para serem transformados e raptados aos crentes em Cristo neste tempo final.
No livro Os Selos, aqui nos diz, esse é um extrato que está allí en el libro de citas también, en la página 87, está ese extracto que vamos a leer del libro de los esse sellos, extrato, del párrafo, está esse extrato do livro que vamos ler, Os Selos, parágrafo aquí en el libro de 749. los sellos es la Aqui no 112. livro O Selo é a 112. Miren, aquí nos dice el reverendo Olha, William Branham, aqui o reverendo William Branham nos diz leer assim, del libro eu vou ler do livro, y también ver ahí los escritos que e tiene allí. para ver aí também os escritos que ele colocou aí no livro de citas. Dice, ahora vamos a estudiar Diz, sobre agora nuestra lección. vamos estudar sobre a nossa Si nos lição. quedamos con eso, nunca Se llegaremos nós al ficarmos primer com isso, nunca chegaremos ao primeiro selo. Observa bem, porque possivelmente teremos que ver as trombetas, porque tocam ao mesmo tempo que abrem os selos, e as eras da igreja, tudo acontece ao mesmo tempo. E ali ele escreveu, as eras, os selos e as trombetas ao mesmo tempo. Uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política, e a partir dali começa uma guerra. Quando você se confunde, enreda na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tome muito cuidado, porque uma guerra está perto, está próximo. E aqui no livro de citas, em cima do parágrafo, ele escreveu os selos, as trombetas e as taças e as pragas. Do lado direito da margem, também assim para baixo, ele, iniciando, desenhou 2 estrelas de Davi, mas embaixo escreveu confusão, depois vem guerras. Continua na página 112 dos selos. O reino ainda pertence ao diabo. Ele ainda tem essa parte na mão. Veja bem, o mundo foi redimido por Cristo e ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo os seus súditos, até que o último que tem o seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selado. Aqui no livro de citas, desenhou uma estrela de Davi no lado direito e escreveu nome no livro. Agora, entendem bem? Então ele vem desde seu trono, o trono do seu pai, se apresenta e pega o livro da mão de Deus que está sobre o trono e reclama seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Quando ele recebe o livro, o primeiro que faz é chamar sua noiva. E aí do lado direito, no livro Selo, desenhou uma estrela de Davi. Amém? Depois o que faz? Pega o seu inimigo, Satanás, o amarra e joga ele no fogo, junto com todos os seus seguidores. E recordem que isso não se refere à Rússia, não, senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. E observa quão sagaz é. É tão inteligente que somente o Espírito Santo pode lhe superar. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus falou a respeito disso. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês recordam essa parte das Escrituras, onde fala que haverão guerras e rumores de guerras, guerras e rumores de guerra. Tudo isso continuará assim até o final. E aqui embaixo, na 112, ele escreveu trombetas é igual confusão política e guerras. Selos, um traço, distúrbios e guerras religiosas. Continua na 113. Essas são as trombetas que tocam. Agora, quando chegarmos às trombetas, então veremos detalhadamente cada uma dessas guerras, para mostrar a vocês que cada guerra seguiu uma era da igreja. E também seguem esses selos. Então, a trombeta significa distúrbios políticos. Do lado esquerdo para cima, na parte de cima, do lado esquerdo, ele escreveu trombetas é igual guerra. Enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Você viu? Abre um selo e uma mensagem é depositada. E depois, sendo que a igreja também está formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai, eles dão uma boa chacoalhada, correto? Então, resulta em um distúrbio religioso quando abre um selo. Isso é o que aconteceu. Toda a igreja está repousada em Sião.
E aí do lado esquerdo para cima, em 3 frases, ele escreveu: a abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso. O que será o 7º selo quando for aberto? Em forma de interrogação. Quando o 7º selo for aberto, o que vai acontecer? Veja, também acontece esse distúrbio. Agora ele continua dizendo, o Dr. William Soto, aqui na mensagem, a voz do sinal em cada tempo, continua dizendo. E ele disse que isso será em uma grande capa catedral, onde ele esteve e viu tudo o que acontecia ali, e viu aquela luz sagrada, a coluna de fogo, a qual é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, viajando, voando para o pequeno quartinho, um quartinho pequeno, que terá nessa grande capa catedral, um quartinho pequeno de madeira. Agora vejam a luz. Ele a viu ali e vejam, nesta página 292 do livro Os Selos, aí nos fala aí de onde vem a revelação. Consequentemente, se a revelação do 7º selo seria aberta em uma grande capa catedral, então ali teria que estar aquele que abriria esse mistério. E na página 292, nesse aqui vamos ver no azul, ali ele colocou um escrito. Nisso aqui é que ele fez o escrito, página 292, diz, na metade da página. Observa, quando essas revelações vêm da presença dessa bola de fogo, desse redemoinho de fogo ali no quarto, os primeiros 6 selos foram abertos, mas do 7º, e também o 4º é um selo predito, o 5º cumpriu a metade. E o 6º, mesmo que disse que são os ministérios de Moisés e Elias, mesmo assim não pôde falar o nome desse instrumento. Ou seja, que aí ficou algo que não pôde abrir, não pôde ser aberto. Diz, irmão, mesmo que eu o tenha visto desde criança, cada vez que aproxima de mim, eu sinto tanto temor. E no 7º selo, aí ele fala desse temor reverencial. Eu sinto tanto temor que quase me coloca quase que fica em uma condição inconsciente. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. A gente nunca se acostuma a ver isso. É impossível porque é demasiado sagrado. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E em cima ele escreveu, a revelação vem da coluna de fogo. Consequentemente, por isso que no cumprimento da visão da capa, ele viu ali a coluna de fogo falando a esse, mais acima falando a esse, e ali lhe foi dito que seria aberto o 7º selo. Agora continua dizendo, isso é o que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a manifestação final de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, para lhe dar a fé para serem transformados e habitados no último dia. E na página 121 do livro de Citas, parágrafo 1080, nos diz, parágrafo 1080, diz assim, Deus estava esperando neles. Ele tinha o seu profeta no deserto. No lugar ele escreveu que o deserto é o Caribe. Mas ele somente estava esperando que as pessoas o chamassem para agir. Eu creio que ele tem isso mesmo agora. Ele está esperando que sua igreja o chame em cena para atuar. A promessa de agora está preparada. Ou seja, entrar em desespero. Mas tem que fazer as pessoas orarem com gemidos, como foi lá. Então virá em cena.
la promesa de la hora. Em cima escreveu a promessa da hora. La promesa de la hora, Moisés. E escreveu a promessa da hora, Moisés. 2 pontos. O povo tem que pedir. La promesa de la hora, A promessa da hora. Moisés. El pueblo tiene que pedirlo. Moisés, a promessa da hora. O povo tem que pedir. Sigue diciendo ahí nuestro hermano William. O nosso irmão William continua dizendo aí, mais adiante, esse mesmo Para oír la tema. voz de Dios, le antecede la señal Para siempre. ouvir a voz de Deus, sempre o sinal antecede. O sinal que Deus, o instrumento que Deus tenha para colocar a palavra em sua boca, para ele falar ungido com o Espírito Santo, Para los seres humanos. e isso é a voz de Deus para os seres humanos. 118 del libro de los sellos, E na página 118 do livro Os Selos, dice el reverendo William Branham, o reverendo William Branham nos disse: entonces se oyó un trueno y Juan supo. então ouviu um trovão e João soube. No primeiro parágrafo em cima, João soube que era a voz de Deus. Então o animal como o leão disse: vem e veja o que é. João pegou a sua pena para escrever o que era, mas ele não viu o que era completamente, nem entendeu. Acá en el azul él escribe, No azul aqui ele escreveu: João ouviu, mas não entendeu. y Juan tomó su pluma para escribir lo que iba a ver. João pegou Ahora a él sua no vio pena para completamente escrever lo o que que era, ia ni lo acontecer. entendió Agora ele cabalmente. não viu Más o que bien era, nem vio entendeu lo que Dios totalmente, estaba mas enviando bem a la viu iglesia que para Deus, un o espacio de que, tiempo. o que Deus estaria enviando à igreja em um espaço de tempo. Do lado direito para cima ele escreveu: viu o símbolo. Ahora, él siempre hace esto. Agora ele sempre faz isso. Ele revela a coisa quando é o tempo para revelar. ¿Por qué no lo reveló en aquella ocasión? Por que não revelou naquela ocasião? Porque lo retendría como un secreto hasta los Porque últimos días. ele o manteria como segredo até os últimos dias. E do lado ele escreveu fé. Até o tempo que tocará a mensagem do último anjo, a mensagem que reuniria todos esses mistérios para os esclarecer. E do lado esquerdo para cima, aí ele escreveu: o trovão é igual à voz de Deus. O trovão é igual à voz de Deus. E aqui o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem: a voz do sinal em cada tempo. Portanto, é importante que estejamos preparados, que estejamos sempre preparados para ouvir a voz de Deus no tempo que nos correspondeu viver, porque Ele estará falando à sua igreja neste tempo final, no qual estamos vivendo. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nos corresponde estar preparados. E como disse ali, as pessoas entrar em oração. Tem que fazer as pessoas orarem com gemidos, como foi lá. Então ele virá em cena. Ele virá à cena. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. E assim como ele disse ali que para entrar a essa etapa, ele disse que tinha que entrar com temor e reverência. E tinha que estar consagrado. Eu não sei se a Sharon está por aí e poderá cantar para nós esse cântico Santificação, e assim nos prepararemos para receber essa mensagem. E cantaremos ao Senhor desde o profundo da nossa alma,
e que nos ajude, tiempo final, nesse tempo final, nos ajude, el cual o qual serán días cada vez mais serão dias mais e mais difíceis. Mas vejam, que quando viniera ele disse que todo eso, quando tudo isso viesse, miren en la página 373, vejam na página 373, dice, reconocemos aí ele que nos diz, queda poco tiempo, reconhecemos que nos resta pouco y la tempo, novia puede subir e en a noiva cualquier poderá subir a qualquer momento. qualquier momento es A posible qualquer que el Cordero momento é salga possível del que o trono de Cordeiro Dios, saia do donde trono se de encuentra el Deus, sacrificio. onde se encontra o sacrifício. Então, ali será o Ya no fim. habrá esperanza para el Já mundo, não terá esperança para o mundo. ya no habrá esperanza para el mundo. Já não haverá esperança para o mundo. Ali será o seu final. Ese tiempo la tierra comenzará con Nesse sus tempo, a contracciones terra violentas, começará com que suas serán los contrações terremotos, violentas, que serão y os las tremendas terremotos sacudidas, e as tremendas como sacudidas, sucedió en el día de la resurrección como de nuestro aconteceu Señor. nos dias da ressurreição do La nosso misma Senhor. cosa sucederá ahora A cuando mesma los santos coisa aparezcan. acontecerá agora quando os santos Senhor, apareçam. sabemos que pode ser em qualquer Senhor, momento. sabemos que pode ser a qualquer Estamos momento. esperando que llegue Estamos esperando que esse grande dia chegue de alegria. esperando que chegue esse grande dia de alegria. As vossas tristezas converterá em quê? Em alegria, em gozo. Como a mulher que vai dar à luz. Padre, toma tus hijos bajo tus alas. Pai, toma teus filhos sob tuas Tu asas, braço ahora mismo. sob teus braços agora mesmo. Reúna os cordeirinhos no teu seio e os alimenta com a Para palavra, que sean fortalecidos para que sejam fortalecidos para te servir. santificación. Santificação. Poderemos cantar. Meditando en tu ley, día a día estoy, Señor, arreglando todo en mí, estoy más cerca de ti. Con temor y reverencia, cada instante mi alma clama a ti. Tu palabra está obrando en mí, va cambiando todo mi vivir. Preparo hoy mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adoptarás, y al verme listo ya me transformarás.
estrellas puedan ver. Hoy la tierra prometida frente a nosotros está, para entrar al cuerpo eterno. Dios demanda santidad. Preparo mi corazón y mi vida entera en consagración. Señor, me adoptarás y al verme listo ya me transformarás y al verme listo ya me transformará. Miren el mensaje, la señal. Vejam a mensagem e o sinal La página 52. na página 52. Puede seguir el piano. O piano Ese pode mismo continuar ritmo de nesse santificación. mesmo ritmo de santificação. Veja, diz assim, o irmão Branham. Él ya está aquí terminando. Aqui ele já está terminando. Este mensaje, la señal. Essa mensagem é o sinal que ele tinha falado. Luego de los sellos, uno de los mensajes más importantes, y él dice, Que ele, depois dos selos, ele disse que é uma mensagem mais importante, talvez a mais importante e mais sobressalente. Y él dice aquí, en esta oración, E aqui nesta oração, uma parte da oração aqui ele disse assim, dice, son ustedes y nosotros. disse, são vocês e nós somos participantes juntamente com Cristo nisto. Somos irmãos e irmãs. E Ele é o nosso Rei. Eu amo vocês. Onde eu estou, aí é onde desejo que vocês estejam. Aí ele escreveu, aonde eu estou, desejo que vocês estejam. Eu dirijo por toda a nação para lhes falar em 1, 2 ou 3 cultos. Eu desejo congregar-me. Eu desejo congregar-me com vocês. Aqui nos domingos pela manhã. Eu amo vocês. Sempre os tenho amado. Às vezes tenho que falar duro. Mas é simplesmente para corrigi-los.
porque les amo. é porque lhes amo. Y él escribe allá a la izquierda, Do lado esquerdo ele escreveu: para corregir. domingo para corrigir. No quiero que ustedes yerren en esto. Eu não quero que pueden vocês errar. errem nisso, não podem errar. Ahora, muy dulce y humildemente, Agora, muito doce con todo e lo que humildemente, está en su corazón, com tudo que está no seu coração, de lá, no mais profundo, aceita Ele e diga: Senhor Jesus, en este momento, neste momento, quita todo lo que está en mí tira tudo que está em que mim, no es semejante a ti. que não é semelhante a Ti. Quita de mí Tira todo de mim mi orgullo. todo o meu Mi orgulho. orgullo lo circula. Orgulho, Todo lo que ele está circulou. en mí, Tudo que está em toda la mim, basura, toda a sujeira, la todo lixo, incredulidad, toda a incredulidade, todo eso lo renuncio tudo isso eu renuncio e jogo fora. y deja entonces que el dulce Espíritu Então Santo de permita Dios que o baje doce a Espírito mí Santo de como Deus una palomita. desça a mim como uma pombinha. Yo quiero vivir eternamente. Eu quero viver Y nosotros eternamente. también. E nós também. Oh Señor, Ó Senhor, y quiero que me ayudes. eu quero que me ajude nesses momentos. Concédemelo ahora. Me conceda Él agora. escribe allí, E ali ele escreveu: eternamente. viver Y eternamente. esa ha sido la promesa. E essa tem sido a promessa para cada um dos seus filhos: viver Con eternamente esse cuerpo eterno y glorificado. com que esse Él corpo prometió. eterno e glorificado que ele prometeu para cada um de nós. Una vez más cantemos ese canto. Vamos cantar uma vez mais esse cântico: Santificação. Meditando en tu ley, día a día estoy, Señor, arreglando todo en mí. Estoy más cerca de ti, con temor y reverencia. Cada instante mi alma clama a ti. Tu palabra está obrando en mí, va cambiando todo mi vivir. Preparo hoy mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adorarás y al verme listo ya me transformarás. Ámele, 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 dice él, Ame-o, por lo ame-o, que ele él ha disse, hecho por usted. pelo que ele fez por você. Todo es por razón del amor. Tudo é por Amor produce razão la do amor. obediencia. O amor produz a El amor obediência. produce el noviazgo. O amor produz o El amor noivado. produce el matrimonio y esa es la O amor meta que produz estamos o prosiguiendo. casamento e é a meta La que cena estamos de las bodas prosseguindo. del Cordero. A ceia das bodas do Cordeiro. Puedo oír a mi Salvador Posso que me ouvir llama diciéndome, o meu Salvador me chamando e me dizendo que me ama, a mim também. Maravillas pronto haré, santifica a mi pueblo para que las puedan ver. Hoy la tierra prometida
frente a nosotros está para entrar al cuerpo eterno. Dios demanda santidad. Preparo hoy mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adorarás, y al verme listo ya me transformarás con sinceridad de corazón. Mi mirada en la transformación, tu palabra está en mi corazón, va guiando hacia la perfección. Preparo mi corazón y mi vida entera en consagración, porque Señor me adorarás, y al verme listo ya me transformarás, y al verme listo ya me transformarás. Amén y amén. Esa es la promesa para los que son identificados É a promessa para os como que são discípulos del Señor. identificados como discípulos do Senhor. Ou seja, isso é para você Para mí, e para mim. la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo. A identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Assim vamos deixar conosco imediatamente o nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto William Soto Santiago.